Quem trouxe a palavra do Senhor? Amém. Amém. Lembrando os adolescentes que quando acabar o culto, o que nós teremos? Perguntas, para a gente ver se vocês prestaram atenção, né? Valendo prêmios. Então, prestem atenção, os adolescentes. Todos que têm a Bíblia, vocês podem abrir a palavra em Hebreus. Entre o 10 e o 11, vocês podem deixar a Bíblia ali aberta, tá? Antes da gente ler a palavra, né? Nós vamos antes contar uma história. Até eu coloquei aqui, ó. Quem fez por aqui? Era uma vez. E normalmente quando a gente começa a contar uma história, era uma vez, parece que é uma historinha, parece que é uma mentirinha, parece que é um conto de fadas, ou algo muito fantasioso. Mas, hoje, a história que eu trouxe não é um conto de fadas. A história que eu trouxe realmente aconteceu e nós vamos tirar grandes ensinamentos dessa história, amém? Era uma vez um piloto que ele estava andando ali com o seu avião sozinho, não é um avião grandão, era um avião pequenininho, e ali ele estava trabalhando, né? Só que aconteceu um problema naquele motor daquele avião. E ele teve que fazer um pouso forçado. Sabe onde ele estava? Adivinha onde ele estava? Floresta. Só tinha floresta, só tinha árvore, só tinha rios ali, mas deu problema no motor. E o piloto, ele é treinado para esses tipos de casos também. E aí ele foi e começou a fazer tudo o que precisava para conseguir o quê? Pousar. O mais importante era ele ficar vivo. Porque normalmente, se acontece algo ali no avião, normalmente o que acontece? Não dá certo. Às vezes bate numa árvore, às vezes cai no rio, às vezes cai no mar. E não tem ali como recuperar. Mas, esse homem, essa história real, ele começa a ver e procurar possibilidades e só vê ali, ó, a floresta amazônica, aqui no Brasil. E mesmo assim, ele consegue, gente, pousar? Consegue pousar. E aí ele consegue pousar o avião, já é um milagre isso acontecer. Normalmente, né, igual eu falei, é muito difícil sobreviver ou acontece ali um acidente. E ali ele pousa naquela floresta e fica esperando, torcendo para alguém vir socorrer. Mas ali não funcionava nada, não funcionava mais rádio, não tinha como ele falar com ninguém. E ali esse homem, pode colocar para o próximo, isso aqui é só uma imagem ilustrativa. E ali esse homem fica ali no meio daquela mata. Ele não estava bonito desse jeito, não. Com certeza ele estava acabado, destruído, sujo, triste ali, mas ao mesmo tempo feliz porque ele estava vivo. E ali ele só pede uma coisa para Deus. Quem adivinha o que ele pede para Deus? A morte. Você acha que ele pediu a morte? Pelo amor de Deus, me mata, Deus. Tirar ele de lá? Quem pediria? Senhor, me tira daqui. Quem será que ele pediu para Deus e começou a orar? Uma onça, pelo amor de Deus, não me coma. Gente, eles estão ali na floresta, né? Eles não, ele está sozinho. Uma cobra pode vir? Pensa aí numa floresta, quanta coisa pode acontecer? Quanta coisa pode acontecer na floresta? E ali começou a ameaçar que ia chover.
acontecia? Mais chuva caía. E aí ele pensava, eu não vou conseguir sobreviver. Não tem comida. E aí ele dava um jeito de pegar fruta. E aí ele pensava, mas meu Deus, por favor, para de chover só um pouquinho. Como que eu vou correr pedir ajuda? Como os aviões vão vir me buscar? Como a minha família? Ele ficava tentando pensar em possibilidades do que ia acontecer. Adivinha? Deus mandava a garoa? Não. Deus fez parar de chover? Não, pelo contrário. Deus mandou mais e mais e mais chuva. Olha só isso. Só que você pode pensar assim: nossa, Deus ele não está respondendo a oração dele. Olha que pai, né? Deus maravilhoso, todo-poderoso. Ele está pedindo. Está atrapalhando essa chuva. Está impedindo os aviões chegarem. Ele não está conseguindo nem sobreviver direito. E sabe quanto tempo, não precisa mudar, sabe quanto tempo ficou assim, gente, chovendo ele lá na floresta amazônica? Quem acha que um dia levanta a mão? Quem acha que uma semana levanta a mão? Quem acha que 10 dias levanta a mão? O pessoal já desistiu no 10. Quem acha que 30 dias levanta a mão? Sabe quantos dias? Ele passou fome, não precisa mudar, fome, chuva, orando, pedindo para não chover, e chovia, sabe quantos dias? 36 dias. Esse homem brasileiro, um piloto, ficou 36 dias achando que não estava sendo ouvido, achando que estava abandonado, achando que era o quê? O fim. Imagina, cada dia ele achava que ele era o dia que ia ser o fim dele. E os dias foram se passando, e quanto mais ele pedia que não viesse a chuva vinha. E ele não compreendia. E aí, ele estava, alguns desses dias, procurando o que comer no meio da mata, no meio da floresta, entre uma garoa e outra. Ele escuta um barulho. Adivinha o que era? Uma onça pintada, Gabriel? Um leão? O que era? Um helicóptero? Não. Uma pessoa. Quem falou uma pessoa? Várias pessoas. E aí ele ficou, meu Deus, como assim várias pessoas? Ele foi lá, aonde? Como assim? Gente, eu tô aqui, não sei quantos dias aqui abandonado. O que vocês estão fazendo aqui? E aqueles homens falaram assim: sabe o que é? A gente veio colher as castanhas, porque choveu tanto. Não chove nessa região, não. Choveu tanto, mas choveu tanto, e deu tanta água no rio, e encheu tanto, pode para o próximo, que sabe o que aconteceu? Brotou tanta castanha do Pará ali, que a gente teve que mudar de região, e por isso a gente está aqui. Olha isso, gente. E aquele homem só foi salvo por conta do quê? Da chuva. Aquele homem só foi salvo por conta do poder de Deus. Porque Deus estava movendo, não do jeito dele, não do jeito daquele homem. Estava fazendo do jeito do Senhor, do jeito dele. E aquele homem, ele passa a acreditar em Deus
só apareceram para salvá-lo porque existia um plano maior. Olha isso que forte. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: você acha que você está sozinho? Você acha que Deus não te vê? Às vezes você não sabe pedir. Ele sabe. Fala aí, Ele sabe o melhor para você. Ele está cuidando, mesmo que você não entenda. Aquele homem, por 36 dias, tinha um sentimento dentro. Sabe como o sentimento dele? Eu estou sozinho, eu estou abandonado, ninguém me ouve. Deus me abandonou. Não tem mais jeito. Minha família já se esqueceu de mim. Mas essa experiência que ele teve, ele percebeu o quanto ele é amado e o quanto Deus tinha um plano e um propósito para a vida dele. E esse homem, esse piloto, ele se converteu, ele aceitou Jesus na sua vida. Ele fala que ele era uma pessoa que antes ele achava que era só ele. Ele é maravilhoso, ele é piloto, ele resolve tudo. E foi ali, naquela floresta, naquele momento de vulnerabilidade e fragilidade, que ele reconheceu que ele precisava de Deus, que ele precisava pedir ajuda. Mesmo assim ele não entendia, porque ele pedia para não chover, que parecia que a chuva estava atrapalhando, mas na verdade a chuva estava ajudando para que ele fosse salvo. E hoje o Senhor quer falar grandemente aos nossos corações sobre isso. Você confia em Deus? Sua fé está nele de verdade? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você confia em Deus? Sua fé está nele de verdade? Mesmo quando dá tudo errado? Mesmo quando as condições dizem que não? Você confia nele? E isso é para a gente pensar e se analisar. Lá em Hebreus 10, você que está com a sua Bíblia, Hebreus 10, no 35 e 36, diz assim, ó, a gente pode ler aqui também: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Confiar é você ter a plena certeza no seu coração que Deus vai resolver. E eu sei que muitas das vezes no nosso coração, nós seres humanos, existem os medos, existe o pavor, existe a angústia, existe uma memória de ai, uma vez deu errado. Só que a gente precisa treinar em nós a confiança. Você precisa treinar em você, confiar no Senhor. Quem aqui vai numa pizzaria, aí pede a pizza lá pro garçom, e aí fica assim pro garçom: já tá assando? Tá assando? E aí, vamos lá ver? Será que já tá pronto? Ninguém faz isso? Não. A gente pede a pizza e confia que o pizzaiolo vai trazer. Pode demorar meia hora, pode demorar 20 minutos, 40 minutos, você confia. Mas com Deus, você quer entregar para Ele, você fica: Senhor, você já resolveu? E aí, meu Deus, deixa eu pegar de volta aqui para mim? Tá certo a gente fazer isso? Não. É igual a gente plantar uma flor, uma semente, e aí pegar e falar assim, ó, passa 2 dias, eu vou abrir e falar assim, deixa eu ver se nasceu. Aí eu pego a tampa da flor para olhar se ela nasceu. Faz sentido? Se eu faço isso, eu estou destruindo. Se você deixa a ansiedade te
confiança. Se você deixa o medo falar mais alto, você está se acabando. Nesse sentido, a gente precisa treinar dentro de nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa treinar. Confiar em Deus. Se acalmar. Isso é um treino que a gente precisa fazer na nossa vida, no nosso coração. E lá em Salmos diz assim, ó, Salmos 10:4. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. Por que Deus trouxe essa palavra para a gente? Porque Deus colocou e trouxe a palavra para a gente na confirmação. Por quê? Porque quantas pessoas elas fazem os planos da vida, será que é você, que não leva em conta que Deus existe? Você acorda de manhã, você vai trabalhar, você só esquece de uma coisa, de levar em conta que Deus existe. Às vezes você até acredita que Deus pode na vida do outro. Nossa, esse piloto, olha, graças a Deus, que maravilhoso. Olha, Deus fez a cura lá na vida da pastora, maravilhoso, graças a Deus. Deus não pode fazer na sua vida? Você leva em conta que Deus ele pode mexer na sua vida? Cuidar da sua vida? Ou você fala assim, não, na minha vida, não. Você mesmo faz uma barreira para Deus e distancia Ele. Você mesmo não permite que Deus entre. Confiança só existe quando a pessoa de fato acredita, confia. É igual um relacionamento. Só existe confiança se existe um relacionamento. Você só pode confiar em Deus se você deixar Ele estar na sua vida. Se você acorda, dorme, não faz questão de Deus, não ora, não prioriza, resolve as coisas do seu jeito, vai para o trabalho, vai para a escola, e a sua vida, você não deixa Deus usar, você não deixa Deus cuidar de nada para você. Infelizmente, muitos perversos são assim, muitos orgulhosos são assim. E quantas das vezes nós estamos assim? Quantas das vezes você está assim? Quantas das vezes você é a pessoa que não está colocando na conta Deus? Aquele homem, né? Ele tinha um plano limitado. O único jeito dele é ele parar de chover, porque se parasse de chover, ele ia conseguir andar até tal lugar, ou os helicópteros poderiam vir. É o único plano limitado que ele tinha. Mas o plano de Deus era outro, e era muito maior, era muito melhor. A gente precisa entender que o Senhor, Ele pode vir nos ajudar quando a gente pede ajuda. Esse homem, o que mudou tudo, o que fez esse homem, esse piloto estar vivo hoje, foi porque ele decidiu pedir ajuda. Fala para a pessoa que está do seu lado. Este homem mudou a vida dele no dia que ele pediu ajuda. Para Deus, esse foi o dia que ele mudou a vida dele. Quando ele virou para Deus e falou assim: Senhor, eu quero que o Senhor leve em conta, meu Deus, a mim. Eu quero colocar o Senhor, meu Deus, no plano da minha vida. Eu era orgulhoso, eu era arrogante. Isso ele que fala, tá? Esse piloto. Não sou eu, é que eu pesquisei a história dele. Eu preciso de ajuda. Eu sozinho eu não consigo. Eu não vou conseguir. Eu vou morrer aqui. Não tem chance, não tem esperança. Eu preciso da tua ajuda. Ele entendeu que ele precisava colocar Deus na vida. Deus na conta da vida dele. O Senhor vai cuidar de tudo. E nas nossas vidas, na sua vida é a mesma coisa. Deus só vai poder transformar, te ajudar, mudar quando você pedir ajuda. Quando você falar assim: Senhor, eu reconheço que eu preciso.
Eu vou entregar sim minha vida para ti. Eu vou deixar o Senhor cuidar sem querer ficar tirando toda hora para mim resolver. E aí o próximo diz assim, né? Você leva em conta que Deus existe? Você deixa Ele existir na sua vida? Quem acredita que Deus existe? Levanta a mão. Deus existe, certo? Aí a pergunta, Deus existe na sua vida? Pergunta para a pessoa, Deus existe na sua vida? Deus existe nos seus pensamentos? Deus existe lá na sua casa? Deus existe nas suas ações? Olha que forte. Que Ele existe a gente sabe. Mas Ele pode existir na sua vida? Ele pode existir em você? Ele pode existir na sua boca? Ou sua boca é para falar palavrão? Ou sua boca é para menosprezar as pessoas, para fazer fofoca? Que a gente possa analisar nossas vidas. E lá em Hebreus, quem está com a palavra de Deus, em Hebreus 11, diz assim, Hebreus 11, 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que nós não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. E ali em diante, pessoal, ele fala de vários homens, que tudo que aconteceu na vida desses homens foi baseado no quê? Fé. Todos os versículos, no 4 começa pela fé. Depois no 5, pela fé. Depois, no 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Depois no 7, pela fé. E ele vai falando de Noé, de Abraão, de Enoque, de Abel, de Sara, de todos ele vai falando um a um. Porque o que é a fé? Fé é você ter essa confiança no Senhor. Fé é você ter essa plena convicção, certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que meu Pai está cuidando de tudo. Eu tenho certeza que Deus está fazendo. Aquele homem nessa experiência da floresta, ele não tinha certeza. Ele não conhecia Jesus. Ele passou ali uma experiência com Deus. E a partir dali ele passou depois a confiar. E na sua vida? Deus hoje trouxe a palavra para a gente para nos avivar, nos encher de fé, de esperança, para que você tenha convicção. E essa convicção, lá no 1, é daquilo que a gente não vê. Como assim, obreira? É assim, eu estou vendo tudo ao meu redor, por exemplo, eu estou vendo que aquela pessoa está doente. O médico já falou que ela está doente. Já falou ali os sintomas dela. Já falou que não tem cura. É aí que a fé entra. A fé vai entrar porque é o impossível. É a certeza que ela já está curada em nome de Jesus. Você olha ali, por exemplo, na sua vida financeira, você fala, não vai dar jeito, não vai ter como. Aí Deus, ele entra. Ele entra na sua vida financeira, principalmente quando você repreende o devorador, coloca os dízimos, as ofertas, deposita no altar. O mal é repreendido.
não tem mais jeito, não acredito mais. Pois é aqui que a fé entra. Entra na gente entender que pode acontecer o impossível, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o quê? Diz que não. O próximo diz assim, ó: a fé olha para o início e visualiza o final. Mas esse visualizar é com olhos de Deus, né? Com os olhos de fé realmente. Porque você vai olhar muitas vezes uma situação, não tem jeito, não tem chance. É impossível. Mas aí você olha com os olhos de Deus e você mesmo assim acredita que será possível. O próximo. A fé não se limita ao agora. A fé não se limita às condições. A fé é justamente você compreender. Pode colocar para o próximo, Brena? Próximo. Que a fé enxerga o que é invisível. Quem está aí com a palavra, lá em Hebreus 11:27, ele fala sobre vários homens, sobre a fé, que eles fizeram grandes coisas pelo poder do Senhor. E lá no final, né, do 27, diz assim, ó: como quem vê aquele que é invisível, pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar. Quem que é esse aqui? Quem, gente? Moisés. Pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. A gente precisa pedir para que o Senhor molde em nós essa capacidade de enxergar o invisível, de profetizar vida onde está morto, de profetizar alegria no lugar que está tudo triste, de falar sobre saúde no lugar que só fala de doença. Você precisa ser essa pessoa diferente. Não é quem está lá fora, não. É você que precisa enxergar o invisível, assim como Moisés andou como quem vê aquele que é invisível. E ele acreditou e ele fez acontecer. E nas nossas vidas a gente precisa entender isso. Como esse homem, o piloto, às vezes a gente não entende o plano do Senhor, mas se você confia, se você entregou nas mãos dele, você precisa entender e descansar o seu coração que o Deus do impossível, o Deus está fazendo o invisível para poder te ajudar, para poder te socorrer. Amém? E para que a gente possa hoje exercitar a nossa fé, porque às vezes a gente fala, né? E muitas vezes no nosso dia a dia, muitas pessoas têm dificuldade de exercer a fé. Os obreiros vão dar um para cada um agora, uma folha e uma caneta. Por favor, os obreiros ajudam a entregar. Então fica tranquilo que ninguém vai ler, ela é só sua. Você vai escrever essa carta como se você já tivesse no futuro alcançado. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Lá na frente, que você seja um líder da casa do Senhor, que você seja um obreiro, um pastor da casa do Senhor, que você seja casado com uma mulher de Deus, com um homem de Deus, que você tenha uma família da fé. Você quer ter uma casa? Você vai ter uma casa de paz, não é uma casa de brigas não, uma casa de contendas não, é uma casa de paz. Você quer ter um carro? Você vai escrever como se já tivesse acontecido, agradecendo a Deus por isso, imaginando com detalhes como você está vivendo, sentindo e agindo. Um exemplo, já que eu estou exercitando a fé, fé é ter certeza daquilo que eu não estou vendo, então eu já estou vendo o futuro abençoado
e eu tenho meu carro, eu sou uma pastora abençoada, eu cuido das pessoas, eu tenho uma família, meu Deus, de fé. E você vai escrever como se já fosse real. Todo mundo entendeu? Todos entenderam mesmo? Os adolescentes também? Mas, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você acabou de fazer um exercício de fé. Olha isso! Você acabou de ver o invisível. E mais lindo ainda quando esse invisível vem de Deus. Quando é o plano de Deus. Quando é a vontade de Deus. E esse futuro alcançado, ele só vai se concretizar na sua vida se você decidir todos os dias: eu vou me tornar essa pessoa aqui. Eu vou